E Jonas, e aqui eu abro um parêntese porque a gente só conhece a parte que Jonas desobedece, mas a gente não sabe por que Jonas desobedeceu. Não está escrito com essas palavras na Bíblia, mas todos nós sabemos que naquela época os judeus acreditavam que Deus, ele era Deus, apenas Deus, Deus dos judeus, e que os gentios eram povos à parte. E quem eram os gentios? Era todo o povo que não era da linhagem de Israel. Então, os judeus acreditavam que Deus era só para eles, e que os assírios, qualquer outra nação que não fosse Israel, não podia servir a Deus. E toda mensagem que Deus enviava a essas nações que não fosse Israel, por meio dos seus profetas, seriam mensagens de juízo, mensagens de justiça, mensagem com a qual, de alguma forma, Deus mostraria que estaria irado com eles, porque essa era a tradição, o costume dos judeus, em acreditar que Deus era só Deus deles. E Jonas, quando ele escuta a mensagem de Deus, que era para ele ir àquele lugar que não era dentro de Israel, era fora de Israel, para pregar uma palavra de juízo, mas uma palavra também de misericórdia, porque se o povo se arrependesse, Deus também se arrependeria do mal com o qual ele havia pensado em fazer. Então Jonas pensou, não, então quer dizer que Deus ele vai ter misericórdia de um povo que está fora da linhagem de Israel. Então Jonas se irou contra Deus, em saber que Deus poderia ter misericórdia de um povo que não estava dentro de Israel. E Jonas decide sair da presença do Senhor e fugir do propósito, fugir daquilo que que o próprio Deus havia designado para ele fazer. E Jonas, ele foge. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando ele compra a sua passagem, já está dentro do navio, a Bíblia vai dizer que sucede uma grande tempestade. Uns dizem que é de vento, outros dizem que é de chuva, mas não importa. Eu sei que teve uma tempestade. E no meio dessa tempestade, a Bíblia vai dizer que os marinheiros eles começaram a descarregar o navio, jogando assim as cargas no mar, para que o navio ficasse mais leve e impedisse assim de que o mesmo afundasse. E a Bíblia vai dizer que Jonas ele está lá no fundo do barco, do navio, dormindo, porque Jonas estava acreditando que daquela forma ele estava fugindo daquilo que Deus havia preparado para ele. E o marinheiro, o chefe lá do navio, chega para ele e pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você não sobe e vai orar também ao seu Deus? Talvez o seu Deus possa livrar a gente do meio dessa tempestade. E Jonas, ele sai do porão do navio e sobe. E a Bíblia vai dizer que ele começa a relatar quem ele é. Não, eu sou Jonas, eu sou judeu, sirva ao Deus vivo. E ele começa a contar toda a história. Não, é porque eu estou fugindo daquilo que o meu Deus me designou para me fazer. E a Bíblia vai dizer que os marinheiros eles começaram a dizer: mas como é que você faz isso, Jonas? Você está fugindo daquilo que o seu Deus lhe designou para você fazer? Aí eles vão lançar as sortes. Quando eles lançam as sortes, a Bíblia vai dizer que a sorte cai em Jonas. E aí ele conta a história do porquê que aquilo tudo está acontecendo. E aí Jonas vai dizer: se vocês me lançarem no mar, a tempestade ela vai se findar, porque eu sou a causa da tempestade. E aí os marinheiros eles tentaram de forma de outra para não jogar Jonas no meio do mar. Mas a Bíblia vai dizer que não teve outra forma. Eles lançaram Jonas no mar e a tempestade ela se findou. Porém, o que eu quero dizer aqui é não somente enfatizar a desobediência de Jonas em fugir do chamado do Senhor, mas também enfatizar
que por mais que Jonas estivesse ali sendo lançado naquele mar, a Bíblia vai dizer que Deus ele envia um grande peixe para que este o engula, né? E a Bíblia vai dizer que Jonas ali dentro do peixe, ele vai fazer uma oração. Mas o que eu acho interessante é que até nisso você vê o cuidado de Deus com Jonas. Porque Deus poderia muito bem deixar que Jonas morresse afogado. Mas você vê que até nesse momento Deus estava cuidando de Jonas. Porque Jonas, ele foi lançado ao mar, mas ele não morreu. E o próprio Jonas vai dizer, se você abrir sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer: então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da água, o abismo me cercou, algas marinhas se enrolavam em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha sepultura de volta, ó meu Senhor Deus. E ele vai dizer que, no versículo 2, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento e o Senhor me ouviu. Então Jonas, das profundezas do mar, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o seu pedido. Eu quero também falar acerca da transformação de Jonas, a sua mudança de pensamento com relação aos ninivitas. Aquele momento que Jonas estava passando, no qual estava dentro do ventre do peixe, era um momento com o qual Deus havia preparado, por permissão, para que Jonas aprendesse que ele tinha que subjugar as suas vontades às vontades de Deus. Que ele tinha que entender que a vontade dele não podia prevalecer, mas tinha que ser a vontade de Deus na vida dele. E ele está ali, e ele vai se humilhar no ventre do peixe a Deus, e ele vai comparar o ventre do peixe com o próprio inferno. Ele vai dizer: estive preso aqui no inferno. Então, a gente não sabe como foi lá dentro, mas para Jonas comparar o ventre do peixe ao inferno, ele quis dizer que era um lugar tão ruim que poderia sim ser comparado ao inferno. E Jonas, ele passa por esse momento de transformação, de mudança de pensamento. E quantas vezes nós, como servos do Senhor, nós muitas das vezes achamos que o nosso jeito é o melhor, a nossa forma de agir é a melhor, a nossa forma de pensar sempre vai prevalecer. Muitas das vezes nós, como seres humanos, nós achamos que a nossa forma de interpretar as coisas sempre vai ser a correta, porque a Bíblia vai dizer que é do ser humano isso. Lá em Gênesis, no capítulo 6, eu sempre gosto de citar esse versículo, que Deus vai dizer que o coração do homem, ele sempre está disposto a ver e a praticar aquilo que é mal. Então nós, como seres humanos, nós sempre tendemos a pensar aquilo que Deus não quer que a gente pense. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele estava em uma situação onde ele tinha que se humilhar diante da presença do Senhor, para que Deus o tirasse daquela situação. E quantas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos em situações onde, se a gente tivesse obedecido a Deus, nós não estaremos passando por aquilo. Se a gente tivesse escutado mais ao Senhor, se a gente tivesse orado mais e pedido direção a Deus, talvez nós não estivesse passando por isso ou aquilo. Mas já que muitas das vezes nós somos desobedientes, eu falo nós como no geral, que nós possamos aprender com esses momentos.
Assim como Jonas, ele aprendeu com esses momentos com os quais ele passou. E a Bíblia vai dizer que Jonas ora insistentemente ao Senhor para que o mesmo tire ele daquele lugar com o qual ele estava. E Deus, em sua infinita misericórdia, tira Jonas daquele lugar. Se você prestar bem atenção, Jonas, ele não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive. Mas o mesmo Jonas que não queria misericórdia para com o povo de Nínive, era o mesmo Jonas que agora estava necessitado da misericórdia de Deus na vida dele. Era o mesmo Jonas que agora estava precisando de uma intervenção divina. Estava precisando de que Deus fosse lá e tirasse ele daquela situação. E quantas vezes nós não passamos por isso? E nós temos que ter esse cuidado de nós não nos tornarmos esses crentes que buscam apenas Deus para si mesmo. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque os judeus daquela época, eles agiam assim. Eles buscavam a Deus só para eles mesmos. Os gentios que tomassem o seu jeito. Porque para eles, Deus só via eles, os judeus. E nós temos que ter cuidado para que nós não nos tornemos esses crentes que só buscam a Deus pelos seus próprios interesses, para as suas próprias vidas. Então, Jonas, ele sai por meio da mão poderosa do Senhor, do ventre do peixe. O peixe vai até a margem do mar, cospe Jonas, vomita, e Jonas sai de dentro do ventre do peixe. E de lá ele já sai com outra visão. Se você abrir em Jonas no capítulo 3, Jonas, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai mesmo agora à cidade de Nínive. E quando chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora. Olha só a mudança de pensamento de Jonas. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por o dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Glória. Aleluia. Nós sabemos que Jonas, ele mudou seu pensamento diante daquilo que Deus havia proposto para ele. Glória. E eu fico pensando e refletindo e meditando em como muitas das vezes nós, como seres humanos, nós precisamos às vezes passar por momentos difíceis para que nós entendamos aquilo que Deus quer para a gente. E como muitas das vezes nós preferimos desobedecer, passar pelo processo para depois obedecer. Por que não simplesmente obedecer? É porque nossa natureza humana, ela é carnal. Ela não quer de forma alguma se inclinar para as coisas de Deus. E muitas das vezes nós damos lugar a essa natureza. E quando eu falo assim, é no geral, das atitudes e dos fatos mais simples àqueles mais difíceis. Muitas das vezes nós damos lugar a pensamentos ou obras da carne e desobedecemos a palavra do Senhor.
assim como fez Jonas. E Deus, eu quero enfatizar também que Deus ele tem um propósito para aquela cidade de Nínive. Porque por mais que os judeus pensassem de um jeito, mas aquele não era o pensamento de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, você vai ver que o autor de Hebreus ele vai dizer que Jesus Cristo, ou Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, o mesmo Deus que tinha misericórdia, não somente dos judeus, mas também tinha misericórdia das nações que estavam fora de Israel, é o mesmo Deus de hoje. E que por mais que eles não, os judeus não acreditassem nisso, porque eu não sei como foi que surgiu esse pensamento, mas não era o pensamento que Deus tinha. Porque não era somente os judeus que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eram os gentios também. É todo homem, toda criatura, todo ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, veja como Deus ele trabalha desde o Antigo Testamento para que todas as nações entendam que Deus ele não tem somente Israel como seu povo, mas todo aquele que foi alcançado pela graça e pelo favor dele. Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui falar sobre o amor que Deus tem por Nínive. Não somente por Nínive, mas eu vou citar o exemplo de Nínive, porque faz parte da história de Jonas. O amor e a misericórdia que Deus teve por aquela cidade. Deus poderia muito bem simplesmente destruir aquela cidade sem enviar profetas, sem enviar ninguém. Mas Deus ele teve misericórdia. Deus ele foi lá, enviou seu profeta e eles se arrependeram do mal que eles estavam tanto cometendo ao longo dos tempos. E nós sabemos que a misericórdia do Senhor ela se estende até hoje. E o maior motivo que nós temos que observar da misericórdia de Deus é Ele ter enviado seu Filho nessa terra, para que Ele pudesse pregar e falar do reino dos céus, do reino de Deus, e morrer por nós. E morrer por nós para que nós entendamos que nem tudo está perdido. E que hoje nós temos acesso ao trono da graça por meio desse sacrifício de Jesus. Que Jesus ele não somente morreu pelos judeus, mas por todo aquele que vive, por todo aquele que nele crê, e também por aqueles que não creem. Porque a misericórdia do Senhor ela abrange. Ela abrange todo tipo de pensamento, todo tipo de ser humano. Porque graças a Deus que nós temos as misericórdias do Senhor. Lá em Lamentações, no capítulo 3, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu peço que você abra para que todos nós leiamos. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. A bondade do Senhor, ou as misericórdias, é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.